Olá, profissionais da limpeza, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais um de nossos treinamentos em formato de vídeo. Eu me chamo Thaís Silveira e sou gestora das áreas de segurança do trabalho, qualidade, meio ambiente e treinamentos. Hoje, o objetivo da gente estar aqui é para conversar, falar, informar e reforçar sobre a limpeza terminal em áreas comuns. Quais são os procedimentos para a realização deste tipo de limpeza? Limpeza terminal é um termo utilizado em ambientes hospitalares, em locais similares, como clínicas, médicas, laboratórios, ambulatórios e outros. E ela é realizada para controlar a contaminação e infecção hospitalar. Porém, devido a essa nossa necessidade atual de eliminar micro-organismos, vírus, bactérias de ambientes comuns, como escritórios, vamos aplicar essa limpeza também em ambientes e superfícies de escritório. Então, estamos aqui para reforçar esse assunto. Muitos de vocês já estão aplicando essa limpeza, então nós queremos reforçar para que a gente ainda consiga aplicar esse procedimento da melhor forma. Bom, já é comum para vocês e para nós, profissionais da limpeza, a desinfecção em ambientes comuns, porém das superfícies de toque frequente, como nós já abordamos em nosso último treinamento. Relembrando, a superfície de toque frequente são os locais mais tocados por nossas mãos, como, por exemplo, telefones, corrimão, maçaneta, botão de elevador, interruptor e outras superfícies mais. E também nós estamos habituados a fazer a desinfecção em banheiros e vestiários. Então, neste caso, nós vamos adotar essa limpeza para todos os ambientes e superfícies dos locais de trabalho. Antes da gente falar e aprofundar nesse assunto, vamos entender os termos de limpeza, vamos falar também sobre os locais de trabalho, para que a gente possa entender antes. Bom, nós consideramos áreas comuns todas aquelas áreas de acesso frequente e comum a todos os profissionais, seja essa área um escritório, uma sala de reunião, uma recepção, um auditório, uma sala de aula, uma copa, um lavabo, enfim, diversas áreas. Todas as áreas que não são consideradas áreas hospitalares ou de produção industrial. Então, essas são denominadas as áreas comuns onde nós vamos aplicar essa limpeza terminal. E agora, vamos entender um pouquinho mais sobre os tipos de limpeza, Vamos comparar os termos de limpeza do ambiente hospitalar para os demais ambientes, para a gente poder entender um pouco mais. A limpeza concorrente, que é um dos termos utilizados na limpeza hospitalar, nós podemos comparar com o habitual que a gente fala que é a limpeza diária ou de conservação, que é o termo que a gente utiliza para as áreas comuns. A limpeza terminal também é o termo utilizado na limpeza hospitalar e nós podemos comparar no nosso dia a dia com aquela limpeza profunda, que aí sim é o termo utilizado para a limpeza de áreas comuns. Bom, a limpeza concorrente é aquela realizada enquanto o paciente encontra-se no quarto ou apartamento, nas dependências da instituição de saúde. Nesta limpeza, são higienizadas superfícies como piso, mesas fixas, pias, maçanetas das portas e até interruptor de luz. Além da higienização, também são repostos materiais como papel higiênico, papel toalha, sabonete, álcool gel. E vale ressaltar também, pessoal, que o recolhimento de lixo também faz parte da limpeza concorrente. A limpeza diária ou de conservação, que é o que a gente está comparando com a limpeza concorrente, é o termo utilizado mais para áreas comuns, como ambientes de escritórios e áreas administrativas. Essa limpeza trata de uma limpeza realizada diariamente para a conservação da limpeza profunda, que a gente ainda vai falar. E ela também é realizada com pessoas no ambiente. E a limpeza terminal? Bom, esse tipo de limpeza hospitalar acontece logo após a saída do paciente. E essa saída do paciente, ela pode ser dada ou por transferência, ou por alta e até mesmo por óbito.
E é importante também ressaltar que quando há pessoas internadas durante um período maior que 15 dias, essa limpeza ela deve ser realizada de acordo com os riscos de contaminação da superfície deste local. E as superfícies que são limpas durante a limpeza terminal, elas vão incluir desde o teto até o piso e todas as superfícies, ou seja, teto, piso, parede, janelas, portas, interruptores, luminárias, móveis, o leito do paciente e outras mais superfícies. Agora falando sobre a limpeza profunda, como o nome já diz, ela é uma limpeza pesada, mais criteriosa, e ela serve para remover as sujidades em todos os ambientes, em todos os locais. E é aquela que realizamos, em média, aí, 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com o plano de trabalho do local ou a necessidade. E vamos revisando esses ambientes, até que tenhamos feito essa limpeza em todos os locais, com foco em limpar aqueles locais, os lugares, onde não podem ser limpos com pessoas no ambiente, né? Normalmente, essa limpeza ela ocorre pela manhã, antes do usuário chegar, o funcionário, ou após a saída dessas pessoas. Agora vamos passar e falar um pouquinho mais sobre a importância do nosso trabalho, né, no ambiente. Qual é essa importância? É importante que os profissionais da limpeza entendam que nós temos um papel fundamental, né, para o meio profissional em nossos serviços. Para que os demais funcionários de outras áreas eles possam trabalhar, é essencial que o nosso trabalho exista. Então, ninguém consegue trabalhar num ambiente que não está limpo, que está sujo e contaminado. Então, é importante a gente saber a importância que tem o nosso trabalho, principalmente nesse momento de coronavírus e outros vírus que vierem a surgir, né? Então, nosso trabalho é essencial para que as pessoas consigam estar e trabalhar em seu ambiente. Então, precisamos entender a nossa importância, né, perante a sociedade e o nosso trabalho. Bom, falando também da importância, vem a responsabilidade, né? Quais as responsabilidades que o profissional da limpeza tem? Bom, realizar a nossa limpeza, a sua limpeza e desinfecção das superfícies, claro, seguindo os procedimentos e protocolos estabelecidos pela empresa. Para quê? Para que a gente possa garantir, assim, o bem-estar, o conforto, a segurança das pessoas que estão em nossa volta e a nossa também. E também, principalmente, contribuir para que a gente possa diminuir a carga de micro-organismos do ambiente e, assim, contribuir também para o controle de infecções. Bom, já que a gente falou agora sobre os tipos de limpeza, a importância e a responsabilidade, vamos tratar agora de alguns princípios básicos da limpeza que são importantes que a gente saiba, independente de área, seja uma área hospitalar ou de escritório. Quando a gente vai iniciar uma limpeza, a gente tem que sempre pensar que nós devemos iniciar a limpeza sempre de um local menos contaminado para o mais contaminado, ou mais limpo para o mais sujo. Ou seja, por que a gente inicia a limpeza pelo teto? Porque ele é um local menos contaminado, menos sujo. Então, quando a gente usa um refil, uma fibra, a gente pode vir com ela do teto, parede e depois o piso, nunca ao contrário. Continuando os princípios básicos, sempre de cima para baixo, ou seja, se a gente está fazendo a parede, a gente vai começar do teto para baixo, né? Nessa mesma direção, de dentro para fora, ou seja, sempre do fundo da sala para a saída e de trás para frente. Então, esses são alguns princípios básicos importantes para a gente saber na hora da limpeza e desinfecção. Outro princípio básico a gente deve aplicar é sempre, durante a limpeza, a gente usar um sentido unidirecional. Ou seja, o que isso significa? A mesma direção. Né? Outra coisa, nunca em movimentos vai e vem ou circulares. Por quê? Desse modo, a gente vai estar espalhando a sujeira. Quando a gente segue em uma única direção, o mop ou o pano de microfibra, a gente está carregando a sujeira, levando ela. Quando a gente faz vai e vem, movimentos circulares, a gente vai estar espalhando essa sujidade, esses micro-organismos. Outro princípio básico é que para uma boa limpeza é necessário, antes da limpeza úmida, que nós realizamos sempre a limpeza a seco. Ela é primordial e fundamental. Por quê?
Se nós não utilizamos, não mopeamos com o mop pó ou não utilizamos o lamelo antes da limpeza, quando a gente vai fazer a limpeza úmida, todos os nossos equipamentos vão estar cheios de cabelo, poeira. Então, é essencial que a gente faça essa limpeza seco antes da limpeza úmida. Bom, antes da gente iniciar os procedimentos também, vamos relembrar, né, algo que é muito importante para a gente, que é a questão da higienização de nossas mãos, que, pelo que a gente vem ouvindo e estudando, é a forma mais segura da gente evitar qualquer tipo de contaminação. Vamos lá? Bom, você sabe como higienizar as mãos corretamente? Primeiro, umedeça as mãos e o antebraço. Segundo, aplique na palma da mão uma quantidade suficiente de sabonete. Ensaboe as palmas das mãos, friccione-as entre si. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Esfregue o dorso e os dedos, e vice-versa. Esfregue o polegar direito e depois o polegar esquerdo. Friccione a palpa das digitais e a unha da mão. Esfregue o punho com o auxílio da palma da mão direita e vice-versa. Depois enxague suas mãos. Seque as mãos com papel toalha descartável. Feche a torneira com papel toalha para não ter contato. Bom, vamos lá? Agora sim, chegou o momento da gente falar um pouco dos procedimentos de limpeza em ambientes comuns. Bom, a primeira preparação que a gente deve ter em mente antes de iniciar qualquer atividade é a preparação dos EPIs. São eles necessários. Quando nós estamos realizando uma limpeza de descontaminação, onde o cliente sabe que já houve uma contaminação, é importante que a gente utilize todos os EPIs, como os aventais ou os macacões que já vêm com a touca. Se você não tiver um macacão, um avental e touca. O respirador, tipo PFF2, o óculos de segurança e as luvas descartáveis. Se você está em um ambiente que estamos tratando apenas da desinfecção das superfícies de toque frequente, apenas as luvas de látex que já utilizamos, em alguns locais já estão adotando o uso de respiradores, outros ainda não se faz necessário. Materiais e equipamentos de limpeza. O que a gente utiliza? Panos de microfibra ou panos descartáveis, borrifador, pulverizador, aspiradores e extratoras, o LT, que é o limpa-tudo, o mop água ou outro equipamento similar, as fibras de limpeza e os refis dos mops. Preparação também dos produtos. Nós estamos adotando para essa limpeza de desinfecção, na grande parte de nossos contratos, o Perox 4D, que trata-se de um produto de limpeza, limpador e desinfetante de nível hospitalar. Todos estamos utilizando na diluição de 1:100. Importante informar que nós devemos sempre manter esse produto diluído para o dia, para o uso. Então, para aquele momento que vamos usar, sem haver desperdício. Bom, lembre-se também de etiquetar e de identificar seus produtos. Isso é muito importante e obrigatório. Vamos lá? Preparando o mop. Então, quando nós vamos fazer a limpeza, iniciar pelo teto, como nós já falamos, nós vamos aplicar o produto diretamente no refil do mop, umedecendo ele todo de forma que a gente consiga realmente deixar ele molhado para conseguir fazer a aplicação no teto. Dessa forma, é o primeiro passo para a gente aplicá-lo. Segundo, nós temos uma outra alternativa. Para aqueles que têm ambientes ou área grande e precisam ganhar na produtividade, podem ser usados os pulverizadores. Porém, como nós utilizamos o pulverizador com a mão direita e esquerda, precisa-se de mais de uma pessoa para realizar. Essa pulverização ela é feita direto na superfície e devemos evitar superfícies onde tenham aparelhos eletrônicos. Então, somente na superfície que realmente a gente verifica, identifica que não tem nada naquele local onde a gente possa danificar. E aí, então, uma outra pessoa irá fazer a limpeza com o pano ou com o refil do mop.
Bom, aqui demonstrando um pouquinho, nós vamos passar o vídeo também, mas para não esquecermos durante a limpeza do teto ou pós também das luminárias, saídas de ar-condicionado, todas essas saídas nós precisamos limpar também. Aqui no vídeo nós estamos mostrando o sentido, nós estamos no final da sala e indo para o começo da sala, sempre em uma única direção e passando o mop até o final. Depois nós retornaremos até que a gente tenha terminado por completo todo o teto. Bom, vamos falar um pouquinho das paredes, né? Lembrando que nas paredes nós temos cortinas, persianas, quadros, televisão, equipamentos, nada disso deve ser desprezado. Quando nós fazemos a limpeza nessa direção, sempre do fundo para fora, é uma forma de não esquecermos nenhum dos objetos que estão nos locais. Demonstrando aqui também a limpeza da parede. Veja que nessa parede nós temos uma porta. Então, também podemos utilizar, e como essa porta ela só dá acesso a um depósito, nós podemos fazer a limpeza começando pelo fundo da sala. Continuando aqui, mais uma demonstração de limpeza de parede. Então, sempre em movimentos unidirecionais, ou seja, em uma única direção até o final da parede. E após finalizar, continua até que se limpe toda essa parede. E aí muda-se de parede para continuar a limpeza. Bom, aqui nós estamos demonstrando o procedimento de limpeza dos interruptores. Vejam que durante a limpeza é sempre utilizado o pano em um único sentido e não desprezando nenhum dos objetos da parede, inclusive o suporte do ar-condicionado, e limpando também o controle do ar-condicionado. Aqui nós estamos demonstrando a limpeza de uma maçaneta. Veja que a limpeza é feita por completo, não deixando nenhum dos objetos da maçaneta por fora dessa limpeza. Devemos fazer a limpeza por completo. Bom, aqui demonstrando porta também sempre num único sentido e ambos os lados da porta, né? Ou portões. Aqui a demonstração de uma luminária. Então, veja que o pano ele sempre está dobrado, né? Ele nunca está amassado e a utilização também sempre em um único sentido. Também das mobílias. Dessa mesma forma, demonstramos a limpeza da mobília. Sempre lembrando-se de trocar o lado dos panos. Quando devemos substituir o pano? Nós vamos mais para frente falar dos lados do pano, mas é importante que quando nós vejamos que o pano já está sujo, que nós troquemos o lado do pano. E sempre o produto ele é borrifado diretamente no pano, nunca na superfície, para que nós não danifiquemos a superfície. Bom, mobílias, bancadas e objetos, né? Todos os objetos sobre uma mesa ou uma bancada devem ser feitos, não desprezando nenhum desses objetos. A mobília, a cadeira também da mesma forma, lembrando-se que a cadeira ela tem várias superfícies que são de toque frequente, o encosto, o braço, o assento, os pés da poltrona, o sofá, a gente vai limpar ela por completo. Sempre no mesmo sentido. Até que nós tenhamos limpado ela por completo. Bom, o procedimento de limpeza do piso, da mesma forma, sempre vai ocorrer no mesmo sentido, sempre do fundo da sala para o começo da sala, para que a gente leve a sujeira para fora. E vão ser utilizados para a limpeza dos pisos, mop pó ou extrator, aspirador, todos esses equipamentos indicados para a limpeza de pisos. Vamos falar um pouquinho
sobre as práticas, né, e os 8 lados do pano, como nós falamos antes. É importante que nós saibamos que o pano ele tem 8 lados e que nós devemos utilizar todos eles. Conforme ele for sujando, nós devemos trocar. Aqui no vídeo, a gente mostra como funciona a dobra do pano. A gente dobra no meio e depois no meio novamente. E com o pano dobrado, a gente vai utilizar sempre em movimentos unidirecionais, no mesmo movimento. Depois a gente usa o outro lado do pano. Aí, quando a gente usou, abre-se o pano e dobra ele do outro lado. Assim, nós vamos ter mais 2 lados. Então, demonstrando, nós tivemos 4 lados desse pano. Quando nós já utilizamos esses 4 lados, vamos abrir. O lado onde tem etiqueta, vão ter mais 4 lados esses panos. Então, nós vamos trocar o pano após nós termos utilizado esses 8 lados. Jamais utilizar o pano amassado ou fazer esses movimentos circulares, como demonstra o vídeo. Então, é importante que nós saibamos esse procedimento para qualquer limpeza. Bom, finalizando o nosso procedimento de limpeza, sempre devemos verificar, primeiro, recolha todos os materiais utilizados, né, todos os equipamentos, todos os materiais que utilizamos. Segundo, tire e descarte corretamente os EPIs. Terceiro, higienize e organize todos os materiais. Todos os materiais de limpeza devem ser também feito a higienização e desinfecção. Higienize também suas luvas e, por último, higienize as suas mãos. Lembre-se dos 3 R's: respeito por si mesmo, respeito pelos outros e responsabilidade para todos e as suas ações. Bom, prontinho, parabéns por terem participado deste treinamento. Obrigada, e vamos agora ver se vocês compreenderam o procedimento. Respondam aí as perguntas a seguir. Muito obrigada e nós nos vemos.